Como blindar-se emocionalmente definitivamente. Se você não sabe, vem nesse vídeo, você vai saber como se blindar emocionalmente contra narcisistas. Meu nome é Erickson Rosa, eu sou psicólogo, eu sou especialista em transtornos de personalidade, em psicopatologias e em neurociência. E nesse vídeo eu quero explicar para você detalhadamente como a gente faz para se blindar, se proteger emocionalmente contra pessoas narcisistas e outros tipos de abusadores emocionais. Mas primeiro, antes disso, a gente precisa entender o que não é blindagem emocional. Blindagem emocional não é você não sentir as suas emoções, sabe? Essa coisa de não vou sentir, eu sou uma pessoa fria. Ou aquela frase assim, eu sou uma pessoa fria, que não expressa as minhas emoções, eu sou uma pessoa que eu não vou falar sobre as coisas que eu sinto. Sabe esse tipo de comportamento, sabe esse tipo de fala? Na verdade é uma fragilidade emocional. Isso não é blindagem emocional, é você não ter capacidade de falar sobre as suas emoções. Blindagem emocional também não é o distanciamento. A pessoa fala e você não está nem aí, aquela frieza, né? Tratamento de silêncio, isso também não é blindagem emocional. Não se afetar pelo que o outro diz, sabe? Essa coisa não me afeta, eu não tenho afetos. Isso também não é blindagem emocional. Bom, Erickson, mas então o que é blindagem emocional, afinal? Blindagem emocional é a identificação das suas emoções e a capacidade de lidar com elas. É impossível a gente deixar de sentir emoções, a não ser que você seja uma pessoa com transtorno antissocial, um psicopata que não sente emoções. Ao contrário, se você não tem uma patologia dessas, você vai sentir as emoções, porque você é um ser humano. E seres humanos sentem emoções, nós sentimos elas. Então a gente não vai conseguir bloquear elas totalmente. Se uma pessoa te ofende, te agride, você vai sentir isso. A questão toda é entender que sentir emoção não torna você uma pessoa dramática, uma pessoa triste, uma pessoa que vê escândalo em tudo, vê problema em tudo. Não, isso torna você uma pessoa humana. E eu estou dizendo essas coisas de dramático e tudo mais, porque essas são as falas que muitos narcisistas e abusadores usam para controlar você. E a blindagem emocional é identificar isso. Então, quando a gente está falando sobre blindagem emocional, o primeiro passo é a gente identificar os tipos de violências existentes. As violências, todas elas, as psicológicas, silenciosas, morais, as violências patrimoniais, elas têm como objetivo te gerar uma emoção. E essa emoção, ela vai servir para controlar você na relação. E a blindagem emocional é entender que emoção é essa que está gerando em você e você dar uma resposta contrária para o abusador. Ficou complicado? Espera aí, eu explico. Calma. O que acontece é o seguinte, vamos dar um exemplo. Chantagem emocional é uma violência psicológica que entra dentro da categoria de silenciosa, porque a gente não entende que aquilo ali é uma violência, a gente pensa que é um drama da pessoa. E como que é essa chantagem emocional? É a pessoa se colocar naquele lugar frágil, você está acabando com tudo, você está acabando com a minha vida, sabe essa coisa dramática? Oh, meu Deus, eu vou morrer quando eu morrer. Se você se separar, eu vou morrer. Essa coisa dramática, né? Intensa. E a ideia é que a chantagem emocional gere culpa em você. O objetivo de uma pessoa que faz chantagem emocional é gerar culpa em você. Você é a pessoa responsável pelo que está acontecendo. Por exemplo, eu vou lá e simplesmente faço uma traição ou simplesmente vou beber com os meus amigos e não apareço durante muitas horas e de repente eu apareço e você começa a brigar comigo. Eu digo, olha, mas eu nem posso sair, eu estou sempre me sentindo mal nessa relação, e você faz isso, eu começo a fazer todo um drama, dizendo que você está me sufocando, certo? Então, eu estou dizendo, na verdade, com esse meu drama, que a responsabilidade de eu simplesmente sair e não avisar ninguém não é minha, é você que está sendo dramático, é você que está fazendo ter problemas nessa relação. Eu uso uma chantagem emocional para te gerar culpa. E com o sentimento de culpa, se você não perceber ele, você vai agir e ter uma ação de perdoar, de dizer, ok, talvez eu seja a mesma pessoa responsável por isso. Então é por isso que a gente precisa identificar todos os tipos de violência. Identificar quais são as violências patrimoniais, violências silenciosas que a gente não percebe, como, por exemplo, a chantagem emocional e outros tipos que tem, muitos outros tipos que tem, né? Humilhações, ou tem, por exemplo, diminuição da autoestima, vários tipos de violência que existem, né? Que vão te gerando esse campo emocional. E aí o que acontece? A partir do momento que a gente identificou, a gente pode entender que emoções, como elas nos afetam e como que a gente pode responder ao contrário.
Por exemplo, nesse mesmo exemplo, a gente pode responder com uma indignação. A gente entende que aquilo é uma tentativa de culpa e fala: olha, eu não sou responsável pelos seus atos. Se você está fazendo isso, de sumir, você está sendo irresponsável. Né? E eu não estou te sufocando, não. Eu só quero informação para saber onde você está, porque nós temos um acordo nessa relação. Ou seja, você dá uma indignação e não a isso desarma o abusador. Se ele tenta manter medo em você, com ameaças, por exemplo, se ele tenta gerar culpa ou vergonha também com ameaças em você, você tem que identificar e dar uma resposta contrária a ele. E é claro que falar assim parece tudo muito fácil, mas a gente vai desenvolvendo essa capacidade emocional através de práticas e exercícios. Quando a pessoa segue em terapia comigo, isso a gente vai trabalhando em cada sessão. A gente vai falando para a pessoa, né? Eu vou apontando como desenvolver, por exemplo, com práticas, com exercícios, com técnicas, como que a gente faz para desenvolver essa capacidade de conseguir identificar a emoção que nós estamos sentindo, que o outro está tentando gerar em nós, e como que a gente responde ao contrário. Porque senão, se a gente não faz isso, o seu coração começa a ser atacado. A gente começa a achar que não tem chance de sair dessa relação. A gente começa a pensar que talvez o problema dentro de um relacionamento que é abusivo seja nós mesmos. A gente começa a se achar errado, a gente começa a achar triste, que não tem solução, que não tem saída. Mas saiba que há saída sim. Quando a gente se blinda emocionalmente, a gente consegue ter percepção de todas as violências que estão sendo cometidas, inclusive as silenciosas. E muitos pacientes no consultório comigo falam sempre essa frase: eu não reconhecia isso como violência, mas agora eu percebo e eu consigo me defender. Então a gente vai identificar e se blindar emocionalmente para aí conseguir fazer um movimento contrário e dar uma resposta que cale a violência, que pare a violência. E isso funciona não somente quando a gente se afasta da relação, mas, por exemplo, quando a gente convive com uma pessoa que é abusadora, tem filhos e precisa conviver, ou tem trabalho, ou situações sociais que mantêm nós próximos a essa pessoa. Então a gente precisa estar dando limite constante. A gente precisa aprender a blindar, identificar. Mas, Erickson, muito fácil, como que eu posso fazer isso? Claro que no processo terapêutico a gente vai ampliando cada uma dessas capacidades, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade de seguir uma terapia, as pessoas têm dificuldade também de dar continuidade numa terapia, seja por questão financeira, por questões de tempo, ou até por questões da minha própria agenda. E você pode, claro, buscar outros processos, mas o que eu fiz? Eu fiz um material específico, muito claro, onde você tem todas as listagens das violências silenciosas, onde você tem técnicas para desenvolver a blindagem emocional, onde você aprende todos os tipos de violência e ainda formas de responder a ela. E está nesse guia, no Guia Completo contra a Violência Narcisista. Eu vou deixar o link desse guia, que você pode saber muito mais sobre ele, nesse link aqui, que vai direcionar você para a página lá, com um vídeo explicando como ele funciona, esse guia, e com todo o material. E se você quiser assistir e até adquirir este guia completo, basta que você acesse esse link aqui e adquira, aperte no botão lá para adquirir o guia completo contra a violência narcisista e aprender essas técnicas de como se blindar emocionalmente e começar a construir a vida que você deseja. Porque você sabe que muitas vezes a gente quer sair da relação de uma hora para outra, mas a gente precisa construir capacidade. Imagina que agora você está numa maratona. Em uma maratona você não pode correr 10 quilômetros de uma vez só. Você tem que começar caminhando, você tem que começar um passo de cada vez. Lembra que uma caminhada longa, que uma maratona, é com um passo de cada vez. Um passo de cada vez você vai ter que fazer. E talvez esse seja o seu primeiro passo, agora nesse momento, para sair de um relacionamento abusivo, ou para pelo menos dar limites e acabar com a violência. Porque nenhum de nós merece viver uma vida dentro de um relacionamento abusivo. Ok? Então, esse fico por aqui. Se você conhece, se você já passou por isso, comenta abaixo, que é importante. A sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando por isso a perceberem que elas não estão sozinhas. E se você também tem dúvidas, escreve. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aqui. Você já viveu isso? Você já tentou técnicas como essa? Você já conhecia isso? O que você já tentou? Eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui para mim. Não esquece de curtir e comentar esse vídeo. Não esquece de também assinar o sininho e se inscrever aqui no canal se você ainda é novo. Aproveita e participa aqui e também me segue lá no Instagram, @cuidadogia. Eu vejo você no próximo vídeo. Seguimos.